Essa é Nova York, e dizem que aqui os sonhos se realizam. Mas por trás de todos esses arranha-céus, uma nova realidade está surgindo. A cidade enfrenta o aumento do nível das águas e menos espaço disponível, com enchentes se tornando mais frequentes e o mercado imobiliário em alta. Esse é o cenário atual de Nova York. Mas e se existisse uma solução única para esses dois problemas, ao mesmo tempo ambiciosa e necessária? Então, qual é exatamente o plano? E será que ele pode realmente sair do papel? Vamos descobrir. Para entender como esse plano surgiu, é importante olhar primeiro para Manhattan. Se você nunca esteve lá, imagine uma ilha de 60 km², bem no centro de Nova York, cercada de rios por todos os lados. A oeste fica o rio Hudson e ao norte, Harlem. A oeste, o East River. Em termos de densidade populacional, Manhattan é uma das ilhas mais lotadas do mundo. Em 2024, cerca de 1,6 milhão de pessoas vivem ali, o que significa 30 mil pessoas por quilômetro quadrado. E essa situação fica ainda mais intensa durante o horário comercial. Manhattan é o coração econômico de Nova York, abrigando a Bolsa de Valores em Wall Street e centenas de outras instituições financeiras. De segunda a sexta-feira, trabalhadores de toda a cidade se deslocam para lá, quase dobrando a população da ilha para 3,9 milhões de pessoas. Para acomodar todos, Manhattan se tornou extremamente vertical. O horizonte da ilha é marcado por arranha-céus, como o Empire State Building, o Central Park Tower e o novo One World Trade Center, o 7º edifício mais alto do mundo. Esse crescimento vertical é uma solução eficiente para uma ilha com espaço limitado no chão. Mas Manhattan não cresceu apenas para cima, ela também se expandiu para os lados. Vamos voltar um pouco no tempo, até o século XVI, quando os europeus chegaram pela primeira vez na América do Norte. Naquela época, Manhattan era bem diferente. Claro que não havia arranha-céus, mas além disso, a ilha era 25% menor. Ela começou a crescer graças a um pioneiro que mudou tudo. Esse é Thomas Dogan. Ele chegou à América em 1682 e se tornou o governador de um pequeno assentamento inglês no extremo sul de Manhattan. Uma das primeiras ações de Dogan foi jogar terra no rio Hudson. O motivo? Ele queria expandir a costa e criar uma posição fortificada para armas de defesa pesada. Quem conhece a Manhattan moderna pode ter passado pelo Battery Park, localizado justamente no ponto onde Dogan despejou terra no rio. Essa expansão foi considerada pequena, apenas alguns metros quadrados, mas marcou o início de um processo que duraria séculos, com a ilha de Manhattan crescendo cada vez mais. Aos poucos, a costa do East River foi ampliada e o lado oeste da ilha também ganhou terreno. Em 1865, 2 séculos após a chegada de Dogan, o mapa de Manhattan mostrava uma grande expansão feita de forma artificial. Essas expansões tinham vários objetivos. Em alguns casos, elas suavizavam a linha da costa, facilitando a construção de portos e docas. Mas a principal razão para esse crescimento era a necessidade de mais espaço. Nos tempos de Dogan, Manhattan abrigava menos de 10 mil pessoas. Já no final do século XIX, a população da ilha havia chegado a cerca de 1,4 milhão. A cidade de Nova York também havia se espalhado para além de Manhattan, com pessoas vivendo em áreas que hoje conhecemos como Brooklyn. Mesmo assim, a maioria das pessoas ainda viviam em Manhattan. Durante o século XX, a população continuou crescendo e as bordas da ilha também. Na Segunda Guerra Mundial, destroços de edifícios bombardeados na Grã-Bretanha foram enviados para Nova York e usados para expandir a área que é hoje conhecida como East River Drive. Já nos anos 60, entulhos das escavações para a construção do World Trade Center foram aproveitadas para formar a Battery Park City. Hoje, Manhattan é 25% maior do que a ilha original. Se Thomas Dogan estivesse lá hoje, mal reconheceria o local. Mas talvez isso seja apenas o começo. Essa é a ideia grandiosa para a maior expansão já planejada para Manhattan. Ela veio de Jason Barr, professor de economia em Nova York. Em 2022, Jason Barr publicou um artigo no The New York Times explicando sua proposta. Ele quer adicionar 7 km² de terra, o que representa uma expansão de 10% da ilha, avançando para o sul em direção aos portos de Nova York. Esse novo território seria preenchido por diferentes tipos de moradia, conforme ele descreveu.
O objetivo principal era aliviar a pressão crescente da população de Nova York. Mas o objetivo da Nova Manhattan não é apenas uma solução para a superpopulação. Ela também visa resolver outro problema importante: proteger Nova York de mudanças climáticas. Nova York é uma cidade baixa, localizada à beira do Atlântico, o que a torna muito vulnerável ao aumento do nível do mar, enchentes costeiras e tempestades. Novas pesquisas sugerem que as correntes do Oceano Atlântico podem mudar drasticamente nas próximas décadas. Se essas correntes colapsarem, o clima global pode ser impactado de formas imprevisíveis, o que traria consequências para Nova York. Essa análise é baseada em 45 artigos sobre o tema. Por exemplo, em 2012, o furacão Sandy trouxe ondas recordes que invadiram partes da cidade. 2 milhões de pessoas ficaram sem energia. Todas as linhas de metrô pararam. Elas foram inundadas e 6 hospitais precisaram fechar as portas. Foi um momento complicado para a cidade e a situação pode piorar nas próximas décadas, com o aumento do nível do mar e a possibilidade de outro grande furacão. A região do sul de Manhattan estará ainda mais vulnerável a grandes ondas vindas do porto de Nova York. Segundo um estudo, quase metade dos prédios na parte inferior de Manhattan estarão sob o risco de inundações até 2100, e 20% das ruas dessa área poderão enfrentar alagamentos diários, causando grandes problemas. Curiosamente, a parte inferior de Manhattan está exatamente onde os primeiros europeus estabeleceram Nova York nos tempos de Thomas Dogan. O nome Wall Street vem de uma muralha que existia no topo daquele assentamento. Se essa área fosse paralisada por inundações futuras, o impacto seria grande, não só para Nova York, mas também para a economia global. Wall Street é a maior e mais movimentada bolsa de valores do mundo, e uma grande inundação causaria o caos. Eles poderiam se transferir para outro lugar, mas isso também exige um planejamento prévio. Então vem a pergunta: a Nova Manhattan resolveria isso? De acordo com Barr, a expansão da terra ao sul de Manhattan funcionaria como uma barreira, empurrando as áreas vulneráveis mais para o interior. Com isso, Wall Street não ficaria na linha de frente, ficando mais protegida. A Nova Manhattan, por outro lado, ocuparia o novo limite contra os desafios do clima. Mas, ao contrário do restante da ilha de Manhattan, essa nova área seria projetada especificamente para enfrentar esses problemas. A elevação desse novo território seria maior do que a parte inferior de Manhattan. A Nova Manhattan seria equipada com outras defesas, como ecossistemas de áreas úmidas ao longo da nova linha costeira, ajudando a proteger contra os avanços do mar. Essa defesa ajudaria a absorver grandes ondas causadas por tempestades. Pesquisas mostram que até um simples pântano de água salgada pode reduzir drasticamente a força das ondas. A maior parte de Manhattan está exposta diretamente ao mar sem nenhuma barreira natural. Em contraste, o plano da Nova Manhattan teria uma proteção muito robusta. Essa expansão funcionaria como uma grande muralha, conseguindo abrigar em segurança mais de 250 mil pessoas. Dessa forma, o projeto parece uma ótima ideia, mas nem todos concordam. Quando Barr apresentou a proposta no The New York Times, logo surgiram críticas. Vários comentaristas acharam o projeto grande demais, vago demais, estranho e até extremo. Um dos artigos, criticando, definiu a ideia como absurda. Outros usaram termos mais vulgares, como maluco e selvagem. Além disso, muitos apontam que Barr só tinha esboçado a ideia da Nova Manhattan, sem explicar como esse projeto seria executado, quanto tempo levaria ou quanto custaria. Para esses críticos, não se trata de um plano real, mas de uma ideia mirabolante sem conteúdo prático. Mas Barr discordou e logo respondeu com um post longo no seu blog. Nesse post, ele explicou que a execução do projeto não era tão difícil quanto parecia. Expansões de terra como essa estão acontecendo em vários países. O termo técnico é reciclamento de terra, e nesse ponto, os Países Baixos são referência. No século XX, eles adicionaram quase 2.000 km² ao próprio país. Comparado a isso, 7 km² de Nova Manhattan parece muito viável. Os Países Baixos não são um único exemplo. Em 1998, Hong Kong construiu uma ilha de 9 km² para instalar um novo aeroporto. As ilhas artificiais de Dubai, por exemplo, têm 5,7 km², e a própria Manhattan já foi expandida em 15 km² ao longo dos séculos. Se tudo isso foi possível,
Por que eles garantem que não é possível construir uma nova Manhattan? Segundo o Barr, o projeto custaria 130 milhões de metros cúbicos de aterro. Parece muito, mas todo ano os Estados Unidos retiram mais do que o dobro dessa quantidade em processos de drenagem por todo o país. Se parte desse material fosse enviado para Nova York, despejado no local e contido por barreiras sólidas, a nova Manhattan poderia ser formada em tempo recorde. Não seria curto em termos absolutos. Barr estima que levaria cerca de 15 anos para a construção total do terreno, sem contar a construção dos edifícios. Isso quer dizer que o projeto provavelmente não ficaria pronto nos próximos anos. Em termos de custo, o terreno da nova Manhattan, novamente, sem incluir os prédios, está estimado em 34 bilhões de dólares. Um valor alto, mas um projeto que se pagaria facilmente. Podemos fazer uma conta rápida. Se os 7 quilômetros quadrados de Nova Manhattan custarem 34 bilhões de dólares e o preço do metro quadrado cerca de 5 mil dólares, ao somar o custo de construção dos edifícios, o valor total da construção ficaria cerca de 10 mil dólares por metro quadrado. Essa estimativa vem dos valores atuais dos imóveis em Manhattan, que giram em torno dos 15 mil dólares por metro quadrado. Ou seja, o lucro seria superior a 30%. Mas aqui cabe uma ressalva. Jason Barr é um professor de economia e não um engenheiro, nem especialista em construção, e nunca trabalhou em algo parecido como a nova Manhattan. Ou seja, é importante tratar as estimativas de custo e previsões com cautela. Ele tenta embasar suas afirmações com links em várias fontes, mas alguns estão desatualizados ou vão para páginas como o da Wikipedia. Não é exatamente um estudo acadêmico científico revisado e aprovado por especialistas. Isso não significa que Barr esteja errado, mas parece evidente que essa ideia precisa de um estudo mais completo. Não sabemos ao certo se a nova Manhattan seria tão difícil de construir ou se os custos corresponderiam ao previsto. Também não sabemos se o projeto fornecerá todas as moradias necessárias ou se será realmente uma defesa eficaz contra o clima. Mas há outras preocupações. No passado, a NASA publicou um estudo mostrando que partes de Nova York estão lentamente afundando. E isso acontece pelo peso dos edifícios. As áreas mais afetadas estão justamente construídas sobre terrenos artificiais, onde o solo é mais solto e compressível. A área central de Manhattan, por exemplo, não sofre tanto com isso, pois os prédios são apoiados diretamente na rocha. Mas a parte inferior de Manhattan está afundando a uma taxa de 4 milímetros por ano. Um pesquisador comentou: o solo está descendo e o nível da água subindo. Em algum momento, esses dois níveis vão se encontrar. Esses estudos tornam a nova Manhattan uma ideia menos atraente. E ainda nem entramos nos impactos ambientais. Jason Barr reconheceu que o projeto traria questões ambientais e que estudos científicos seriam necessários para avaliar como a nova Manhattan afetaria as correntes e os habitats naturais de Nova York e dos arredores. Nova York precisará enfrentar as mudanças climáticas e encontrar uma solução para a sua alta densidade populacional. Mas se a nova Manhattan é ou não a resposta, ainda não há como saber. O projeto Big U é outra alternativa. Ele inclui uma faixa de 16 quilômetros de parques, muros e barreiras móveis, que são projetados especificamente contra enchentes no sul de Manhattan, e já está em construção com o financiamento do governo. Há também o Plano Master de Resistência Climática, que propõe elevar as margens de Manhattan e instalar um sistema de drenagem contra enchentes. Esses projetos, juntos, devem custar menos de 8 bilhões de dólares, o que é bem mais barato que a nova Manhattan. Mas será que são tão eficazes ou melhores que ela? A menos que estudos de viabilidade sejam realmente realizados. Então talvez a pergunta seja: a nova Manhattan é uma ideia boa o suficiente para justificar esses estudos?